El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros, mientras vosotros estéis con él, y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Usted seguramente já escuchou, já pensou que Deus a veces, ou pelo menos essa é a sensação que uno pode chegar a ter, de que Deus abandona uno, ou de que Deus derrou a uno. Incluso no livro de los Salmos, você vai encontrar vários salmos aonde os que escreveram, Davi, Moisés, Asaf, enfim, os que escreveram determinados momentos de sua vida, tiveram essa sensação de que Deus les havia abandonado. Pero aqui está o grande mistério, um de los mistérios de la fé e também de la verdadeira fé. Porque a palavra de Deus diz que Deus não abandona a nadie. Jesus dijo mais tarde, não? Eu estarei com vocês que todos os dias. Ele não dijo eu estarei a vezes. Ele dijo que estaria com nós que todos os dias. Por lo tanto, de parte de Deus, não existe abandono. Pero Deus dio ao ser humano livre albedrío, poder de decisão. Por isso ele dijo, não? Se, aqui no verso 2, ao final, se le buscais, se dejará encontrar por vosotros. Pero se le abandonais, os abandonará. En la realidade, el hombre, el ser humano, es el que abandona a Deus. Não é Deus quem abandona al ser humano. Aí eu digo algo que já hablamos um par de vezes, pero para que você tenha a coisa bem clara dentro de você. Quantas pessoas saíram de la fé, saíram de la igreja, não estão mais na igreja? Muitíssimas. Ou seja, foram pessoas que abandonaram ¿qué? La fé. Abandonaram a fé. A gente que disse, não, pero eu não necessito estar na igreja para buscar a Deus. Em teoria, isso seria correto, pero normalmente quando uno sai da igreja é porque já não quer mais. Esse é o ponto. Quando uno abandona a Deus, vêm problemas de los quais são inerentes a quem está lejos de Deus. O exemplo fácil de entender é que todos nós, quando não conhecíamos a Deus, sofríamos com coisas que hoje não sofrimos. Sofríamos de perturbações espirituais, alguns tinham desejo de suicídio, outros tinham adicções, outros viviam um inferno dentro de suas próprias casas, de seu matrimônio. E quando uno conheceu a Deus, isso deixou de existir. Se uno abandona a Deus, provavelmente que essas coisas vão volver a suceder. Acuérdese que Jesus falou, isso está em São Mateus, que quando um espírito imundo sale do corpo de um homem, ele sale e busca quê? Quem se acuerda? Não, ele busca repouso. Ele anda por lugares áridos, lugares secos, buscando repouso. E Jesus dijo que esse espírito não encontra repouso. Então ele disse, eu me vou a regressar ao lugar de donde eu salí, que é a casa, o corpo de uno. Aí ele disse, encontrando a casa barrida, adornada, ele entra novamente, pero ele traz consigo outros
7 espíritos piores que ele. E o estado dessa persona se vuelve peor que lo que era antes. Não é uma questão de ameaça, porque há gente que diz, há pessoas que dizem, a palavra de Deus, o evangelho, é uma palavra de ameaça. Não é ameaça, são realidades. São realidades. Se eu lhe digo a você, mira, se você cruza o freeway caminhando, provavelmente um coche lo vai atropellar. Correto? Isso é uma ameaça ou é uma realidade? Então você entende de maneira clara, não é uma ameaça. O que Jesus falou era uma que? Era uma realidade. O que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é uma realidade, não é uma ameaça. Pero há pessoas que distorcionam todo, pensando ou argumentando que nós hablamos a vezes, a igreja ou a Bíblia habla para que nós sintamos medo. E não é para que sintamos medo, é todo o contrário. É para que nós seamos prudentes. A Bíblia nos ensina as coisas para que seamos que prudentes, para que nos livre de certos problemas e situações. É assim que nós temos que ver a enseñança da palavra. Ele sigue, verso 3 diz: por muitos dias Israel estuvo sem el Deus verdadeiro, e sem sacerdote que ensinara, e sem lei. Pero em sua angústia volvieron al Senhor Deus de Israel e le buscaram, e ele se deixou encontrar por eles. E em aqueles tempos não havia paz para el que saía, nem para el que entrava, sino muitas tribulações sobre todos os habitantes de las tierras. E era destruída nação por nação, ciudad por ciudad, porque Deus los afligiu com toda classe de adversidades. Aí vem a pergunta: por que Deus permitiu que eles hubieran sido afligidos com adversidades? Por isso, porque haviam deixado de quê? De buscar a Deus. Quando uma pessoa, presta atenção que isso é muito importante, quando uma pessoa deixa de buscar a Deus, ideias do mundo, ideias errôneas, ideias equivocadas, empiezam a adueñar-se de seus pensamentos. É um processo, não é uma coisa de la noite que a la mañana. Não é de um dia ao outro. É um processo. É uma ideia. É um pensamento. É uma semilla que foi sembrada e pouco a pouco essa semilla empieza a crescer. Aí eu dou o exemplo que é fácil de entender. Uma pessoa que se quita a vida, que se mata. Essa pessoa não despertou um dia de la nada e disse, estou aburrido, me vou a quitar a vida. Não. Isso foi o quê? Um pensamento que vino crescendo dentro de sua mente. Em alguns casos tardou meses, em outros semanas, em outros hasta anos. Pero a pessoa permitiu que esse pensamento fosse alimentado. Quando uno busca a Deus, e buscar a Deus significa orar, meditar em la palavra, ayunar quando necessário fuere. Quando uno busca a Deus, seus pensamentos, referente a uma promessa, se vão nascendo cada vez mais fuertes. Uma vez que esses pensamentos basados em la promessa são fuertes, não solamente o que está alrededor de uno, sino o que está dentro de uno, está dentro de los planos e propósitos de Deus. Uma vez que nós estamos dentro de los planos e propósitos de Deus, nós temos paz. Temos lutas? Temos. Pero temos plena certidumbre
de que seremos vitoriosos. Por isso que quando uno passa por uma luta, existem dois tipos de reações. Dois tipos. Existe aquela pessoa que tira a toalha, que diz: estou cansado, não aguento mais, vou a desistir, etc. E existe aquela pessoa que se aferra mais a Deus, que busca mais a Deus, que se entrega mais a Deus, que se aferra mais à promessa, aunque essa pessoa tenha sensações de que já puder estar abandonada, e já tem, a vezes, a sensação de que Deus não la escutou, que Deus não la está escutando, pero ella se aferra a quê? A la palavra, que é aferrar-se a Deus. Ella se aferra a lo que está escrito. A lo que está escrito. Em muitos de los salmos, eu estava recordando ayer, não me acordo exatamente que salmo era, pero el salmista disse: eu he comido mi pão com lágrimas, de tão triste que estava esse homem, por circunstâncias e situações. Pero ele se aferrou a la palavra. E aí, en el verso 7, dice: mas vosotros esforçaos, e que? E não desmaieis, porque há recompensa por vuestra obra. E quando Asa ouviu estas palavras, e a profecia del profeta Azarias, hijo de Oded, se animou e quitou os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e de Benjamim, e de las ciudades que havia conquistado em la região montanhosa de Efraim. Entonces restaurou el altar del Senhor que estava delante del pórtico del Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, a los de Efraim, Manassés, Simeón, que residiam com eles, porque muitos de Israel se passaram a ele quando vieram que o Senhor su Deus estava com ele. Se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes, 7,000 ovejas del botín que habían traído, e hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón, y ¿qué? Y con toda su alma. E que todo el que não buscara al Senhor, Deus de Israel, moriria, já fora pequeno ou grande, homem ou mulher. Mire, você se dá conta de lo que eu já expliquei para vocês várias vezes. Você vê, Asa escutou essas palavras e a Bíblia diz que ele se animou. A Bíblia diz que ele quitou os ídolos. A Bíblia diz que eles ofereceram sacrifícios a Deus. Por lo tanto, você se acuerda que eu já dije muitas vezes, a vida com Deus, todo o que nós hacemos para Deus está nivelado. Não é uma coisa menos ou mais importante. Aí vamos atrair a analogia do matrimônio. E no matrimônio funciona, ou um matrimônio funciona, se o marido ou a mulher, enfim, normalmente o marido, põe dinheiro dentro de la casa, pero é infiel a sua mulher, funciona? Funciona? Não funciona. Esse matrimônio funcionaria se o homem fora fiel a sua mulher, é fiel, pero se passa todo o dia dentro de la casa mirando tele. Funciona? Hã? Responda, gente. Não funciona. Esse matrimônio funcionaria, presta atenção, o marido traz dinheiro à casa, é fiel à mulher, pero é um grosseiro. Le dice de coisas e la insulta, sem razones. E aunque tuviera razones, isto não se hace. Funcionaria? Funciona. Então você se dá conta que para que funcione, uno tem que fazer o quê?
todo lo que corresponde dentro de sus responsabilidades. Bispo, pero uno puede cometer errores. Cometer errores es una cosa, no hacer las cosas bien, que es otra cosa. ¿Está usted de acuerdo o no? La relación con Dios es lo mismo. Yo no puedo justificar que yo vengo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia lunes, domingo, miércoles, viernes, etc. Pero yo miento. Su venida a la iglesia no anula el pecado de estar ¿qué? Mintiendo. Yo vengo a la iglesia, yo soy fiel viniendo a la iglesia, yo no miento, soy una persona verdadera, pero yo no doy diezmo. No sirve tampoco. Porque el hecho de no mentir y venir a la iglesia no anula la necesidad de ¿qué? De dar diezmo. Yo vengo a la iglesia, yo no miento, yo doy diezmo, pero yo golpeo a mi mujer. Entonces, venir a la iglesia, no mentir y dar diezmo, no anula la necesidad de no ser una persona violenta. Una cosa no justifica que. ¿Entiende o no entiende? Porque ¿cuántas personas quieren justificar cosas porque hacen que otras cosas? Así eran los fariseos. ¿Usted se acuerda que los fariseos, en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo dice: Señor, yo no soy como ese pecador. Yo doy diezmo de todo. Yo ayuno 3 veces por semana. Pero Jesús no lo justificó. Entonces usted se da cuenta de que todo está dentro del concepto de buscar a Dios. Fidelidad, no mentir, ser constante, dar diezmo, hacer ofrendas, ler la Biblia, ayunar cuando necesario, venir más veces a la iglesia en una ocasión que sea necesaria, buscar más a Dios cuando también sea necesario, quitar los ídolos, que fue lo que Asa hizo. Que son los ídolos? Imágenes. Imágenes. Ahí en el verso 14-15 dice: además, lo juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado, ¿qué dice? Sinceramente. Y él se dejó encontrar por ellos. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Secreto de buscar a Dios: sinceridad. Sinceridad. Decir para Dios, si uno, por ejemplo, dice: yo no creo, dígale a él. Dígale a él. Si uno dice: no tengo ganas, habla con Dios. Ese es ser sincero. Davi habla sobre esto. Moisés fue un hombre sincero. Abraham también lo fue. En sus momentos difíciles. Fueron personas sinceras. Muitos de ustedes que estão aqui têm uma dificuldade tremenda em ser transparentes, em dizer um sim e cumprir esse sim, ou dizer um não quando é necessário dizer um não. Isso a Deus não agrada. A Deus não agrada. Aí vem o outro e diz: pero não somos perfeitos. Nunca hemos hablado de perfeição, sino que hemos hablado de sinceridade. Ser perfeito é uma coisa, ser sincero é outra coisa. E solamente têm a revelação do Espírito Santo
o que falei um pouco la semana passada, quando uno é sincero. Porque nadie quer sofrer, nadie quer estar sem paz, nadie quer estar angustiado. Nós queremos ter paz, queremos estar contentos e felizes, ou não queremos? Queremos ou não queremos? Queremos estar animados, queremos estar gozosos, queremos estar contentos. Todos queremos. Pero para ello é necessário seguir buscando a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente de tudo. E assim nós vamos a ter paz, assim vamos a ser vencedores e assim vamos a ser felizes. Graças a Deus. Póngase de pé, por favor.